O desenho do que podem ser as eleições de 2026 apareceu nesse feriado. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, fez mais uma vez acenos ao eleitorado bolsonarista na Marcha para Jesus em São Paulo. E já o presidente Lula criticou bastante o bolsonarismo e disse que, se estiver com a mesma saúde de hoje, vai se candidatar e vencer qualquer adversário. Veja na reportagem de Luciana Amaral. Em entrevista ao podcast Mano a Mano, do rapper Mano Brown, o presidente Lula deu um panorama do que considera seu terceiro mandato. Ele culpou a comunicação pela queda na popularidade, mas reconheceu que ainda não fez as entregas prometidas. Também falou que o seu governo paga injustamente pelo escândalo das cobranças indevidas dos aposentados. O petista ainda disse que pode tentar um quarto mandato, caso, segundo ele, esteja com a mesma saúde de hoje. Que a extrema-direita está procurando adversário, está procurando. Eu vejo todo dia nome. Eu vejo Tarcísio, eu vejo Ratinho, eu vejo Caiado, eu vejo Zema. Todo dia está procurando. Todo dia estou procurando. Não tem nenhum problema. Pode procurar candidato que eles quiserem. Se eu for candidato, é para ganhar as eleições. Enquanto a entrevista ia ao ar, Tarcísio de Freitas, um dos potenciais adversários citados pelo presidente, aproveitou o dia para se aproximar ainda mais do bolsonarismo e da candidatura presidencial em 2026. Enrolado na bandeira de Israel, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, cantou uma música gospel com a multidão de fiéis na Marcha para Jesus. Aleluia! Na concentração, o governador de São Paulo ficou à vontade. Fez do discurso uma breve pregação. Quem você quer se encontrar com a bênção aí? Quem você quer se encontrar com a prosperidade? Basta a gente se humilhar, orar, se arrepender dos maus caminhos. Abraçando um eleitorado que é a base de apoio de Jair Bolsonaro. E é em torno de Tarcísio que o Centrão se une cada vez mais pensando em 2026. Ao lado dele na marcha estiveram o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, além de Gilberto Kassab, secretário de Tarcísio e presidente do PSD. Em Brasília, a federação formada pelo União Brasil e pelo PP do ex-ministro de Bolsonaro, Ciro Nogueira, articula com o MDB e o PSD, todos partidos com ministérios no governo Lula. Um afastamento gradual da atual gestão, em busca de um consenso em torno de um candidato da centro-direita para 2026. E vem em Tarcísio a melhor chance. Nomes como Michele ou parentes de Bolsonaro estariam descartados e são vistos como potenciais candidatos ao Senado. Inelegível até 2030, Jair Bolsonaro dá sinais de que pode ceder para o seu ex-ministro da Infraestrutura em troca de um indulto que o livraria da prisão e, claro, de ter um nome do PL como vice-presidente. Christopher, a gente teve hoje aí um aperitivo de 2026, qualquer que sejam as posições dele, talvez até nem sejam candidatos, mas o discurso ficou muito claro. E no caso do podcast para o Mano Brown, se espremer ali, são 2h20. Eu ouvi tudo. Se espremer, e porque eu gosto muito também do Racionais e do Mano Brown, mas espremendo ali, eu senti o Lula muito ciente das dificuldades do governo dele e de 2026 e muita dificuldade de leitura de como sair dessa armadilha toda, dessa equação política toda, com um Congresso muito forte, por aí vai. Você, nas suas análises mais recentes, inclusive aqui com a gente, mas na Eurásia você vem tratando, a despeito das dificuldades, o Lula com uma posição muito competitiva. Você mantém ainda hoje, né, metade de junho, como você acha que o presidente está caminhando para 2026 e, claro, se será ele mesmo candidato? Olha, eu acho que algumas coisas chamaram atenção nessa entrevista. Eu não consegui ver a entrevista toda, mas vi vários trechos e os principais pontos. Mas eu diria, número um, eu acho que na entrevista o presidente reconheceu as dificuldades, mas ele também tentou transmitir confiança sobre 2026, né? Porque nós estamos num ambiente em Brasília, num ponto mais fraco e frágil desse governo. A aprovação do presidente caiu um ponto até março, deu uma recuperada em abril, mas depois veio o escândalo do INSS e caiu de novo. Ele está com uma taxa de aprovação binária, em média, pegando todas as pesquisas, né, pegando a média de todas as pesquisas, entre 41% e 42% de aprovação. Aprova, desaprova.
Mas nós estamos, ao mesmo tempo, também a candidatura do Tarcísio ganhando mais ímpeto, né? Relatos que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, está querendo, talvez, apoiá-lo para 2026. E um Congresso, não é, sentindo essa fraqueza e fragilidade do Planalto e fazendo toda a oposição ao IOF. Então, no fundo, eu acho que a entrevista do presidente foi, olha, eu estou disposto a enfrentar essa disputa e estou confiante de conseguir me reeleger. E eu acho que o Palácio do Planalto não está acho que o presidente Lula não está numa posição tão fraca assim. Não é? Quando a gente pega um banco de dados de mais de 500 eleições mundo afora e pega a relação entre aprovação de governo e chance de reeleição, geralmente incumbentes que têm uma taxa de aprovação acima de 40 Sim. são ligeiramente favoritos. Não é? Então, 41, 42, ele não está fora do páreo. E mais, a gente teve uma queda da aprovação do presidente de janeiro até março, dado o aumento de preço de alimentos. Onde é que ele caiu mais? Menos 2 salários mínimos, mulheres, Nordeste. E a gente está agora com uma safra boa, o preço de alimentos está se arrefecendo. Então, a visão do Planalto é que uma recuperação que já estava começando a acontecer em abril foi postergada por causa do escândalo do INSS. Então, eu acredito que é razoável pressupor que a aprovação do presidente venha a se recuperar nos próximos 6 a 8 meses, por questões de sazonalidade e também todos os programas eleitoreiros. Então, eu acho que, de um lado, o presidente Lula talvez não tenha o diagnóstico correto, mas o que também transmite uma certa confiança que eles vão ser bem competitivos em 2026. Uma diagnóstico que eu compartilho. Sim. Ô, Andrei, você é um profissional dos números, né? CEO da Atlas Intel. O que os números te dizem? Eu só vou te dar um relato meu enquanto repórter de política. Eu sempre considerei, vinha considerando, inclusive aqui no programa com o William, a competitividade do Lula em 2026. Mas, claro que a gente passa os dias nossos de repórteres políticos conversando com políticos e eu tenho sentido que a condição dele de favoritismo virou uma condição de competitividade, ao passo que a condição do antipetista, seja ele quem for, seja o Tarcísio, seja Caiado, começando a virar uma condição de favoritismo, com uma tendência, mas isso em feeling, né? Uma tendência de favoritismo do candidato opositor. O Christopher coloca ali uma condição, nas palavras do Christopher, ligeiramente favorito, mantido isso, né? Acima de 40%, é uma taxa de aprovação que favorece. Eu queria te ouvir. O que os números das pesquisas que você roda semanalmente, na prática, estão lhe dizendo sobre o cenário de 26, quanto a Lula e quanto ao anti-Lula? Obrigado. Caio, com todo o respeito, toda a amizade que tenho pelo Chris, que não é de pouco tempo, inclusive, a gente teve o privilégio de se conhecer, trabalhar juntos, eu tenho uma visão um pouco diferente. Acredito que o presidente Lula, de fato, está num ponto muito vulnerável do seu governo, com chances de reeleição que eu diria estão bem abaixo de 50%. Então, não diria que está, neste momento, com um favoritismo para se reeleger e com uma situação que parece cada vez mais frágil, né? Por que isso está acontecendo? Bom, a gente pode analisar de várias formas. Parece que um ponto assim, de aritmética eleitoral mais convincente dentro disso é o seguinte: qual que é a região do Brasil que sempre carregou, né, com muito fôlego, o PT em vitórias em eleições presidenciais? É o Nordeste, né? Temos estados lá onde o Lula venceu no primeiro turno com 70% dos votos. Se a gente olha para a realidade do Nordeste hoje, a gente observa que é uma região onde o apoio ao PT, aos governadores de esquerda, ao governo Lula, nunca esteve mais fraco, está numa tendência de clara erosão, certo? E os motivos para isso são múltiplos. Tem uma crise na segurança pública, tem uma certa erosão da relevância dos programas sociais, das transferências de programas como Bolsa Família, tem uma crise de liderança no sentido de que governadores antigamente muito populares, como, por exemplo, Rui Costa, Camilo Santana, no caso do Rio Grande do Norte também. Os maiores estados do Nordeste hoje não têm governadores tão populares mais, quanto já tínhamos no passado.
E em todos esses estados, quando a gente observa o que era a aprovação do Lula antigamente e o que é hoje, a gente vê que não são poucos pontos de queda de aprovação que acabamos registrando. Pois bem, se é verdade que essa base tão sólida que o Lula teve, historicamente no Nordeste, está se erodindo de maneira acelerada, ele precisaria, neste caso, estar compensando por isso em alguma outra região do país. Será que isso é factível? Será que ele poderia compensar em regiões assim, de grandes centros urbanos, no sul, no sudeste, aumentando então nessas regiões o desempenho eleitoral em relação às eleições passadas? É possível, mas me parece muito difícil, principalmente quando o quadro geral de avaliação do governo não parece ser tão bom assim, né? E esse é apenas, talvez assim, uma camada de análise. Existem outras camadas de análise que a gente pode fazer e de maneira semelhante, se eu fosse olhar para a aritmética dos números, me parece que no caso específico de como essa aritmética se compõe para o Lula, a situação não é tão boa. Tendo que, olhando para eleições históricas, uma aprovação de 41%, 42%, geralmente resulta numa reeleição do incumbente. Mas não estamos falando sobre qualquer reeleição, estamos falando sobre essa próxima eleição e o contexto particular que o Brasil tem hoje. Me parece que esse contexto não é tão bom para o Lula. O Daniel, o que a política fareja em Brasília em relação a isso? Saindo dos quadros e dos dados, o que a política, tanto o Congresso quanto o governo também, está vislumbra para 26 e nas chances do presidente e da oposição? Olha, Caio, falando primeiro sobre Lula e a perspectiva do governo, e depois a gente pode pensar na perspectiva ali da oposição, de Tarcísio, do bolsonarismo. A marca deste governo do Lula 3 é a nostalgia. A nostalgia no plano internacional, da campanha pelo Conselho de Segurança, do Brasil Grande lá fora, da Unasul, e a nostalgia de grandes programas que foram introduzidos nos 2 primeiros governos Lula. O Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o PAC e assim por diante, mais médicos, por aí vai. A grande diferença que aparece, e aí eu sou o pior aqui dessa roda para tratar disso, a gente tem pesquisas identificando, mas o que a gente pode depreender justamente dessas pesquisas é que a gente vive o fim da gratidão. O que está em jogo não é o êxito desses programas sociais, todos que têm em algum momento ali a marca, o nascimento em um governo do PT, o fortalecimento nos governos Lula, mas a visão das pessoas de que são conquistas individuais, é o impérito da meritocracia e não de o governo me dando alguma coisa. Com isso, a posição de Lula junto a camadas da população que antes agradeciam ao governo pelo Bolsa Família, pelo Minha Casa Minha Vida e por aí adiante, não é a mesma sensação de agradecimento que se tinha antes. O governo tem uma dificuldade de reconhecer isso e de criar novas marcas. O Cris falava nesse patamar de 40%, acima do qual um governante de turno passa a ser verdadeiramente competitivo na eleição seguinte, em sua busca pela reeleição. Os petistas, os governistas têm isso muito claramente, que esse patamar de 40% é uma espécie de limiar que o presidente precisa atravessar para ser competitivo em 2026. Ele quer a reeleição e ele acredita que é competitivo. E, por enquanto, está bem nessa fronteira, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. O governo aposta em várias coisas, tarifa gratuita de energia elétrica para 60 milhões de pessoas, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, novos programas de crédito, por exemplo, para entregadores de aplicativo, para resgatar mais popularidade nessa camada. Se vai dar certo ou não é outra história. E aí os 40% são vistos internamente no governo e por gente muito próxima de Lula como ali um patamar que pode, se baixar desse 40%, colocar em risco a biografia do próprio presidente. Ele está confiante, ele quer, mas Lula não quer colocar em risco a sua biografia de um político vitorioso, que se elegeu 3 vezes, que fez a sua sucessora
2 vezes e ele não quer perder para um Tarcísio de Freitas em 2026. O Christopher, você quer fazer alguma observação? Não, eu só para contribuir nesse debate aqui, também queria reforçar a amizade e respeito pelo todo o trabalho do Andrei. É sempre bom ter esse debate, mas só para deixar claro, quando eu cito esses dados comparativos internacionais, que os incumbentes geralmente são favoritos quando tem aprovação acima de 40%, olhando para 2026, eu diria que o Lula tem que estar um pouco mais alto do que isso. Ele vai estar com 81 anos de idade, ele vai estar fazendo uma campanha para o seu 4º mandato, tem um certo desgaste da sua imagem. Então, acredito eu, se ele está parado em 41, 42, provavelmente ele perde. Então, quando eu falo que ele é um ligeiro favorito, é mais pelo pressuposto, olhando qual a probabilidade da aprovação do presidente Lula está mais alta daqui a 6 ou 8 meses ou mais baixa. Eu acho que, olhando o cenário econômico e os programas sociais que o Daniel acabou de citar, é mais provável que ele esteja uma recuperação parcial até o início do ano que vem. Sim. E parte da razão é que, número 1, o cenário externo está ajudando. No início do ano, o câmbio estava em 6,20, agora está 5,50. Com tudo que está acontecendo no governo lá fora, o dólar está se enfraquecendo e está valorizando moedas como a do real. Isso ajuda o lado de combate à inflação. Temos preço de commodities um pouco menor, uma super safra. E a queda da aprovação, acho que pegou em cheio o eleitorado do Lula, porque é exatamente esse eleitor que sofre mais com o aumento de preço de alimentos. Então, o tema de violência é uma preocupação importante, sim, mas eu acho que com o preço de alimentos se estabilizando, esses programas eleitorais chegando, um dólar mais forte, eu acho que a recuperação é razoável que possa ocorrer. Então, é mais uma projeção sobre a aprovação do presidente e, historicamente, a aprovação de governos geralmente sobem no ano eleitoral. Esse governo não tem muito dinheiro para poder gastar, mas eu acho que é mais por aí. Então, eu concordo parcialmente que a foto hoje não está boa para o presidente. Eu diria que os números de hoje, se a eleição fosse hoje, eu não diria que ele é favorito. Mas é mais projetando o cenário econômico com o lado dos programas sociais, eu acho que ele entra um pouco mais forte na aprovação presidencial e entra bem competitivo em 2026. Mas vai ser uma eleição bem difícil de cravar. Sim, como tem sido, inclusive as últimas, né? Ô Andrei, olhando o outro lado, né? A oposição tem 5, 6 candidatos, fragmentada, eu acho que também isso, de certa maneira, favorece o incumbente, que é o presidente, porque você tem uma fragmentação da oposição, não tem uma clareza, a campanha vai começar com 5, 6 candidatos. Alguns desses os números te dizem isso, mais competitivo? A gente sabe que o establishment político e econômico abraçou e abraça a candidatura do Tarcísio e que talvez todos se uniriam em torno do Tarcísio, mas nem o próprio Bolsonaro e sua família, seus filhos, sua mulher, tem segurança em colocar no Tarcísio todas as fichas. Quando você olha os adversários em potencial, tem algum ali que descamba como um potencial favorito ou que tem mais chances contra o Lula e o PT? É uma análise um pouco relativa. Favorito para quê? Se for favorito para chegar no segundo turno, a gente tem um favorito muito claro. É o candidato que for apoiado pelo Jair Bolsonaro. O bolsonarismo agrega hoje em torno de 30% do eleitorado. Então, isso quer dizer que se o Bolsonaro for apoiar um candidato, seja Tarcísio, seja Michele, seja Eduardo Bolsonaro, seja Zema, quem for, esse candidato desponta com chances de chegar no segundo turno e, portanto, chegar no segundo turno com o Lula, ele tem chances maiores que qualquer um dos outros, porque os outros têm chances menores de chegar lá. Agora, supondo que alguém como, por exemplo, o Ronaldo Caiado, o Eduardo Leite, né, chegaria no segundo turno, eles teriam chances talvez até melhores do que esses candidatos bolsonaristas em termos de derrotar o Lula, porque eles pegariam mais do espectro moderado, aqueles eleitores que têm um pensamento enraizado muito anti-bolsonarista, também não gostam do Lula, mas entre dois males, o mal menor para eles seria, mais uma vez,
votar no Lula, que nem acabou na eleição anterior, né? Então é um pouco relativo, né? Quando a gente vê pesquisas dizendo, no segundo turno o Tarcísio vence, o Lula, a Michelle vence, o Lula, mas o Eduardo Leite não vence, o Caiado não vence, isso é mais efeito de um efeito psicológico, onde eleitores bolsonaristas, bastante radicais, não cogitam um outro cenário de segundo turno, ao não ser o cenário que tem um candidato nitidamente apoiado pelo Bolsonaro. Mas se esse cenário ficasse realmente plausível, né, factível, porque Caiado já está lá no segundo turno, Eduardo Leite já está lá no segundo turno, esses candidatos também seriam, eu penso, até mais competitivos do que alguém como Michelle ou Tarcísio, né? Pensando, assim, meio que somando os dois pontos, quem tem mais chances de chegar no segundo turno e mais chances também de derrotar o Lula, parece que o Tarcísio desponta, assim, somando esses fatores todos, ele desponta com um melhor contexto, porque ele é uma figura mais moderada dentro do bolsonarismo, ele tem uma imagem boa de gestor público, ele é um político com uma trajetória, ele é governador do maior estado brasileiro, então, de certa forma, todos aqueles erros de campanha, problemas de imagem, o fato de que não teria sido testado, né, ao longo de um processo de trajetória política, todos essas potenciais vulnerabilidades que alguém, como por exemplo, Michelle Bolsonaro poderia enfrentar, o Tarcísio não tem. Então, a partir dessa análise, somando tudo, realmente Tarcísio parece hoje o candidato mais forte. Ô Daniel, essa indefinição do Centrão entre apoiar ou não apoiar o Lula, entre ajudar o Lula nas agendas econômicas ou não ajudar, e fica essa questão cozinhando o IOF, o decreto, 2, 3 semanas, para você é um reflexo da própria incerteza que o Centrão e os caciques políticos e a elite política do país têm sobre 2026? Porque se eles tivessem clareza que o Lula não tem qualquer chance, eles já empurrariam o governo ladeira abaixo. Mas não parece que isso que está acontecendo. Por outro lado, também não está acontecendo deles alavancar e ajudar o Palácio do Planalto e o presidente da República. Qual a sua leitura? Olha, o que eu escuto muito do Centrão e ali das figuras mais chave, das figuras mais proeminentes do Centrão, é de uma insatisfação latente, muito grande com este governo. E uma tendência a se jogar logo no colo de uma candidatura muito competitiva que eles enxergam, principalmente como a de Tarcísio de Freitas, para 2026. Mas também existe uma percepção de que se Bolsonaro acabar apoiando alguém da própria família com o seu sobrenome, aí talvez, apesar de todos os riscos e de toda a insatisfação, seja melhor seguir mesmo com Lula. Por quê? Isso é porque alguma birra com Eduardo Bolsonaro ou com Michelle? Não. Mas uma avaliação de que Eduardo Bolsonaro não gosta e não quer se relacionar com boa parte desse centrão, que Michelle Bolsonaro é uma grande incógnita porque ela nunca esteve na política e ninguém sabe qual vai ser o comportamento dela. Será que ela seria a Dilma Rousseff da direita? A Dilma Rousseff de Jair Bolsonaro? Então existe tamanho medo do centrão de se relacionar com Eduardo Bolsonaro ou com Michelle, que já ouvi isso várias vezes. Talvez seja melhor nesse caso de seguir com Lula mesmo. O cálculo que eu vejo de Jair Bolsonaro, outro dia conversando com uma pessoa do PL, eu enchi essa pessoa de perguntas de uma lógica eleitoral, política, clássica, como nós, Caio, fazemos o tempo todo para os nossos interlocutores. E essa pessoa me pausou e falou assim, olha, não dá para raciocinar com Jair Bolsonaro da forma como vocês, ou como a gente ali, incluindo o mundo político todo, raciocina com o político convencional. Bolsonaro está pensando essencialmente, disse essa pessoa do PL, nele próprio. E o que interessa a Bolsonaro a partir de 2027, tendo em vista que ele não pode competir? O que interessa é estar fora da prisão. A cada dia que passa vai ficando mais iminente uma prisão de Jair Bolsonaro. E o que verdadeiramente interessa é um indulto presidencial que lhe garanta liberdade. Ele só terá esse indulto se o seu candidato, o candidato apoiado por ele, ganhar as eleições de 2026. E aí é aquela avaliação de que Tarcísio é o nome mais forte. Essa lógica, Caio, ficou muito explícita na entrevista que Flávio Bolsonaro deu à Folha de São Paulo essa semana,
que não basta ter alguém que dê o indulto a Jair Bolsonaro se estiver no Palácio do Planalto, mas que seja capaz de costurar politicamente com o Supremo Tribunal Federal, principalmente, que o Supremo não derrube esse indulto por julgá-lo inconstitucional. E aí, de novo, voltamos a Tarcísio de Freitas, que é a pessoa que mais construiu essa relação com os próprios ministros do Supremo.